Esse caso mobilizou a opinião pública da Austrália por mais de 30 anos. Como morreu a pequena Azaria, uma bebê de apenas 2 meses? Meu nome é José Nabuco, eu sou professor de Direito Penal e advogado e vou comentar com você agora o caso Azaria Chamberlain. Esse caso, para que se tenha uma ideia da grande repercussão dele, basta que eu diga que ele originou um livro, um filme de Hollywood, uma minissérie, uma ópera, um disco de rock, além de diversas menções em programas, inclusive em programas humorísticos de muito sucesso. Além disso, ele foi objeto de um episódio de Os Simpsons, que se passava exatamente na Austrália. Vamos ao fato. Em 1980, a família Chamberlain, Michael e sua esposa Lindy, com seus 3 filhos, sendo a caçula Azaria, de apenas 2 meses, como já dito, estavam numa região central da Austrália, onde existe uma grande pedra, um monólito chamado Uluru, também conhecido como Ayers Rock. Trata-se de uma região turística onde muitas pessoas iam e ficavam acampadas na década de 80 e até hoje é destino de muitos turistas. A família estava lá acampada em um camping e em determinado momento, segundo a versão da mãe Lindy, ocorreu que a mãe deixou a menina Azaria na barraca, deixou a criança na cama e foi com o seu filho mais velho de apenas 6 anos até o carro buscar comida. Quando ela volta para a barraca, que estava aberta, ela grita: "Um dingo pegou a minha bebê." E essa frase ficou famosa. Naquele momento houve um grande tumulto no camping, as pessoas saíram desesperadas atrás do bebê porque simplesmente a bebê tinha desaparecido da barraca. Na barraca havia ali alguns sinais de sangue, mas apesar de toda essa mobilização que existiu, Azaria jamais foi encontrada. Azaria naquele momento vestia um macacão e uma jaqueta. O macacão foi encontrado apenas uma semana depois, a 4 quilômetros de distância do camping, manchado de sangue e sujo de terra e de mato. Evidente que um personagem central desse caso é o dingo. Afinal de contas, o que é isso? O que é esse dingo? Na realidade, o dingo nada mais é do que um cão selvagem. Um cão que mede aproximadamente, em média, de 52 a 60 centímetros, pesando até 20 quilos. Ele não é um cão, evidentemente, de grande porte, que se equipara a um pastor alemão, um Doberman ou algo assim, mas também não é um cão muito pequeno. Eu diria que, pelas medidas, ele é um cão que fica próximo da raça Boxer, que é uma raça de cão doméstico que a maioria das pessoas conhece. Esse cão, na realidade, não é nativo da Austrália. Ele não é um animal nativo, ele foi introduzido na Austrália, é, portanto, um animal exótico. Mas foi introduzido há bastante tempo, há muito tempo, há mais de 4.000 anos, por navegadores austronésios. Pois bem, ele se adaptou perfeitamente na Austrália e em determinadas regiões existe em grande quantidade. Os biólogos discutem se o dingo é da mesma espécie do lobo, o Canis lupus, ou se ele tem uma espécie específica, o Canis dingo. Existe esse grande debate na biologia, essa grande controvérsia sobre a chamada classificação taxonômica do dingo. Isso para a gente não é importante. Evidente que isso é algo que nós deixaremos para os biólogos discutirem. O que é importante é que eu entenda o tamanho desse animal, né, a sua presença constante naquela região, inclusive, para saber se realmente foi o dingo que levou, que pegou e matou a pequena Azaria. Bom, diante dessa morte violenta, foi instaurado um inquérito para investigar o caso. Em dezembro de 1980, esse inquérito conclui que a versão da mãe Lindy era verdadeira. Segundo a conclusão do inquérito, que respaldava a versão da mãe, o dingo tinha matado a bebê Azaria. Acontece que a opinião pública não aceitou essa tese. Para a opinião pública, isso era divulgado na mídia, na imprensa e nos comentários de toda a sociedade, um dingo não era capaz de atacar uma criança.
Não era comum que dingos atacassem seres humanos. Na realidade, até aquele momento, não havia registro de ataque de dingo a seres humanos, nem mesmo a crianças. Em razão disso, em razão dessa desconfiança, foi reaberto o inquérito policial e, baseado em contradições existentes no depoimento da mãe e baseado na perícia que foi feita no macacão, que afirmava que havia no macacão uma incisão, um corte, que não seria compatível com o ataque de um cão. Então, em razão disso, se afirmou que se tratava de um golpe feito com material cortante. Além disso, também havia um indício que era o uso de um reagente no carro, que era uma substância química que reagiu, dando sinal positivo para uma mancha que seria uma mancha no banco do veículo, no banco do carro da família, que seria mancha compatível com sangue. Em razão disso, em dezembro de 1981, a mãe Lindy foi acusada de homicídio, foi acusada de ter assassinado a sua filha Azaria. Segundo a acusação, ela teria matado a bebê no carro, teria usado uma tesoura para cortar a garganta da criança, teria colocado o cadáver em um estojo de câmera, teria de alguma forma salpicado sangue na barraca, e aí ela teria dado o grito famoso: "Um dingo pegou a minha bebê". Enquanto as pessoas procuravam o dingo e procuravam, na verdade, a Azaria, ela teria ocultado o cadáver. E ela teria também furado o macacão e arrastado o macacão pelo mato para dar uma aparência, para simular o ataque de um dingo. Na verdade, essa acusação tem uma prova a rigor bastante frágil. Primeiro que nós não temos um cadáver aqui, não existe, não foi encontrado o cadáver. E homicídio sem cadáver é sempre difícil de ser provado. Além disso, a menção à prova do reagente, esse reagente, ele na verdade é um mero indício de que ali existe uma substância, que existe um sangue, que existe sangue, marca de sangue. Porque na realidade a reação pode se dar com outras substâncias que não o sangue. Portanto, não é uma prova cabal de que se houve a reação química que ali realmente tem marca de sangue. Essa prova não é cabal. Mesmo a prova da incisão também é uma prova, ainda que pericial, muito frágil, afirmativa de que a mordida de um cão não seria suficiente para, não seria capaz de produzir aquele tipo de corte no tecido. Também se afirmava que um cão não teria, que o dingo não teria condições de tirar a criança do macacão. Enfim, eram várias afirmativas que tentavam embasar uma acusação que a rigor tinha uma prova, me parece, bastante frágil. Mas apesar disso, em 29 de outubro de 1982, Lindy foi condenada à prisão perpétua, condenada por ter matado Azaria, sua filha de 2 meses. Ela iniciou imediatamente o cumprimento da pena e ela estava grávida quando foi julgada, tanto que no dia 17 de novembro de 82 ela deu à luz seu 4º filho na prisão. O pai, por sua vez, o pai Michael, foi condenado como partícipe, como se tivesse tido uma atuação acessória, secundária nesse caso. É muito importante aqui observar que, apesar da fragilidade da prova, houve um papel de destaque muito grande, um papel importante da imprensa na condenação, no convencimento de que Lindy teria matado a sua filha. Chegou-se, na imprensa se veiculavam até boatos, né? Foi veiculado que o nome Azaria significaria sacrifício no deserto, como se a mãe já tivesse batizado a criança já com a intenção de matá-la no deserto, onde de fato ocorreu a morte de Azaria. Outros elementos, como a existência de um vestido preto de Azaria, inclusive você vê aqui a fotografia. O que se lê é que na época, nos anos 80, era comum o uso de vestidos pretos, de roupa preta, de roupa azul marinho, com fitas em bebês daquela idade. No entanto, até isso, a cor preta foi mencionada como um sinal de que isso indicaria o propósito da mãe de matar a própria filha. Outros elementos, como por exemplo, eu menciono aqui em 2 reconstituições que ocorreram,
A imprensa explorou e fotografou Lynde em situação a comprometê-la, né, de forma sensacionalista. Por exemplo, em um determinado momento, durante em um intervalo, na verdade, da reconstituição, as pessoas estavam lá, os policiais, Lynde e todos que participavam, comendo um lanche. E um jornal colocou ali a fotografia da Lynde comendo o lanche e colocou a manchete: piquenique na Pedra da Morte, fazendo inclusive um trocadilho com um filme de 1975. Na realidade, ele estava ali na reconstituição e havia necessidade de comer. Ninguém fazia ali um piquenique como se fosse aquilo um convescote festivo. Nada disso. Ela apenas se alimentava enquanto estava fazendo a reconstituição. Mas a imprensa pega aquela foto, coloca essa manchete sensacionalista e isso é usado para incriminar Lynde. Na verdade, para incriminar no sentido de convencer a opinião pública de que ela seria a autora daquele crime. É sempre com a intenção de mostrar uma insensibilidade diante da morte daquela criança. Numa segunda reconstituição, ocorreu um episódio. Um operador de câmera tropeçou no próprio equipamento e disse uma frase engraçada. Ele tropeçou, quase caiu e falou alguma coisa que era engraçada. Lynde riu. Estava no intervalo ali, ela cansada, fazendo a reconstituição, ela riu daquela cena que foi de fato engraçada. Mas isso também foi mencionado nos jornais, também houve exploração, porque isso indicaria que ela era insensível, que ela zombava, como se ela zombasse da morte da própria filha. A Lynde mesmo diz: se eu sorrisse, estaria depreciando a morte da minha filha. Se eu chorasse, estaria fingindo. Na verdade, nós temos aqui aquilo que na psicologia se chama de viés confirmatório. Primeiro eu chego a uma conclusão. Eu concluo que ela é a autora do crime, e daí tudo o que acontece eu uso para incriminá-la, como argumento, como indício de que aquela pessoa é responsável por um crime. Se a pessoa é muito falante, eu digo que ela é esquisita, é estranha, porque fala demais. Se é uma pessoa muito quieta, eu falo: aquela pessoa é esquisita, ela não conversa com ninguém. Perceba, é sempre algo assim. Eu concluo, eu digo isso em relação à prática de crimes. Eu concluo que determinada pessoa é autora de um crime e todo o fato que acontece, não importa o que seja, eu uso como justificativa, como se fosse aquilo um indício de que ela era o autor do crime. O fato é que, condenada, Lynde estava cumprindo pena e tinha à frente uma pena de prisão perpétua sem direito ao livramento condicional. Mas, em 1986, no dia 2 de fevereiro, houve uma reviravolta no caso. Foi encontrado em uma região que era covil de dingos a jaqueta de Azária. Lembre-se que eu disse, ela vestia naquele momento, no momento em que desapareceu, ela vestia um macacão e uma jaqueta. O macacão foi encontrado uma semana depois do desaparecimento de Azária, a 4 quilômetros de distância. A jaqueta não tinha até então sido encontrada e foi encontrada em 2 de fevereiro de 1986. O encontro desta roupinha da bebê, confirmava a tese da mãe. Em razão disso, ela foi solta. Foi colocada em liberdade e em 1988, 8 anos depois, depois do fato e 6 anos depois da condenação, o Tribunal de Apelação do Norte da Austrália anulou a condenação contra Lynde Chamberlain. E em 1992, ela conseguiu uma indenização por erro judiciário. Apesar disso, apesar de ter recebido inclusive uma indenização do Estado por ter sido vítima de um erro judiciário, Lynde ainda sofria hostilidades públicas. As pessoas ainda duvidavam da sua inocência, apesar de sua absolvição, e faziam e praticavam atos de hostilidade contra ela em público, na rua, nos locais em que ela frequentava. Por isso, a luta de Lynde não se encerrou com a sua indenização em 1992, 12 anos depois da morte de Azária. Não, ela queria ainda mais, porque ela queria que se mudasse a fundamentação
da absolvição. Ela queria que o reconhecimento do Estado que a causa mortis teria sido o dingo. A criança morreu em razão de um ataque de dingo. Isso não constava da decisão absolutória. Não se afirmou peremptoriamente que o dingo matou a criança. Apenas se entendeu que não havia prova de que ela tinha matado a criança. Finalmente, a sua luta chega ao fim. Em 2011, ela consegue judicialmente, em uma perícia, que o perito afirmasse categoricamente que a causa mortis foi o ataque de dingo. Então, com isso, em 2011, a luta de Lindy Chamberlain chega ao final. Por isso eu disse, esse caso foi discutido na Austrália por 30 anos, por mais de 30 anos. O fato se deu em 1980, ela foi acusada, condenada, iniciou o cumprimento de pena, foi absolvida, conseguiu indenização, mas apenas em 2011 sua luta chega ao fim. É interessante que tanto a acusação como a condenação se baseou principalmente na crença de que dingos não atacavam crianças. Não havia, de fato, até aquela época, em 1980, não havia casos documentados de ataques de dingos a crianças. No entanto, hoje em dia há diversos casos registrados, casos documentados. Eu menciono aqui, a título de exemplo, que em 2001 houve o registro de um ataque de dingo a uma criança de 9 anos. E duvidavam, em 1980, que o dingo tivesse atacado a Zária, que tinha apenas 2 meses. Em 2005, houve um caso de ataque a uma criança de 2 anos. E mais interessante ainda, em 2019, há um caso de ataque a uma criança de 1 ano e 8 meses. E esse caso é interessante porque o dingo, lá na Ilhas Fraser, o dingo entrou em um trailer onde estava essa criança de 1 ano e 8 meses. Segurou a criança pelo pescoço, parte da cabeça, e arrastou essa criança. E apenas com a intervenção do pai, que chega a tempo e salva a vida da criança, embora ela tenha sofrido com esse ataque traumatismo craniano. Então vejam que um dingo, evidentemente que o dingo é capaz de matar uma criança. Inclusive, esse ataque que eu menciono nas Ilhas Fraser foi, em 2019, o 3º caso de ataques de dingo a crianças. Pois bem, eu queria discutir aqui com você 2 questões interessantes. Afinal de contas, se não foi encontrado o cadáver, tendo em vista a legislação brasileira, seria possível que a mãe fosse condenada sem o encontro do cadáver? Em outras palavras, uma pessoa pode responder por homicídio em que não é encontrado o cadáver? Esse é um tema polêmico, mas é possível. O nosso Código de Processo Penal, ele prevê no artigo 158 que todo crime que deixa vestígio, esse crime só poderá ser, a pessoa só poderá ser condenada se houver uma perícia, que no nosso código chama de exame de corpo de delito. Sem essa perícia, em princípio, não é possível haver a prova da materialidade do crime, da existência do crime, se não houve uma perícia nos vestígios. Mas o próprio código trata como exceção a possibilidade de que, se os vestígios estiverem desaparecidos, sumiram os vestígios, aí é possível suprir a falta da perícia com uma prova testemunhal. Então seria possível a condenação de Lindy no Brasil pelo homicídio praticado contra a Zária. Não significa que existam provas suficientes. Como eu falei antes, as provas eram absolutamente frágeis. Mas, de qualquer modo, a falta do cadáver por si só não é óbice, não impede a condenação por crime de homicídio. O segundo tema que poderíamos discutir é o seguinte: afinal de contas, se uma pessoa foi condenada por um crime, se houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é uma linguagem pomposa, um juridiquês, mas que, em outras palavras, significa o seguinte: quando não cabe mais recurso, houve a condenação e não tem mais recurso cabível, é possível que essa pessoa consiga a absolvição? Sim, é possível. Os países civilizados, em qualquer Estado democrático de direito, sempre tem a possibilidade
de uma revisão. Aqui no Brasil existe uma ação chamada ação de impugnação, não é tecnicamente um recurso, mas é uma medida judicial que tem a finalidade de desconstituir uma sentença condenatória. Uma das hipóteses, a mais importante, é justamente a hipótese em que são encontradas provas novas que não eram conhecidas no processo, que não estão no processo, e provas novas que revelam a inocência do acusado. Portanto, seria possível sim, e não poderia ser diferente, num Estado democrático de direito, que não tivéssemos uma revisão criminal, não poderia ser diferente. Então seria possível no Brasil a absolvição de uma pessoa condenada, ainda que a sentença condenatória tivesse transitada em julgado. Inclusive, o Código de Processo Penal estabelece que é possível, na própria absolvição na revisão criminal, que seja estabelecida a fixação de uma indenização. O erro judiciário é uma das maiores violências que o Estado comete contra uma pessoa. Nesse caso específico, ou em casos similares, em que alguém tem uma pessoa querida, morta, e além disso, além do sofrimento, ela sofre a acusação injusta, esse erro judiciário se torna ainda mais brutal. É como se o Estado não se contentasse com o sofrimento que o acaso destinou àquela pessoa. Não bastava a morte trágica de sua filha de 2 meses. O Estado ainda acrescenta, a máquina de repressão do Estado ainda acrescenta mais sofrimento, aquele sofrimento da perda da própria filha. Ela sequer pôde, Lindy, sequer pôde viver o seu luto, porque ela tinha que cuidar da sua defesa diante de uma acusação injusta. Ela sofreu uma acusação injusta, uma condenação injusta, cumpriu injustamente uma parte de sua pena, foi afastada de seus filhos, deu à luz dentro da prisão, sofreu com uma infâmia que permaneceu, como eu disse, mesmo depois de sua absolvição. O que temos aqui é um caso em que o Estado dá mostras da sua imensurável capacidade de produzir sofrimento. Era isso que eu tinha a falar sobre o caso Azaria Chamberlain. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, siga o canal, ative aí o sininho, que eu farei mais vídeos contando, mencionando e analisando casos criminais como esse. Obrigado por sua atenção e um abraço.